Pronto, coloquei aqui para gravar. Faltam uns 30 segundinhos, então eu vou compartilhando aqui a tela para já ir começando. Peraí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mariana, Fátima, Felipe, Poliana, pessoal que está acompanhando a gente aqui, os convidados, por enquanto a Flávia, a Luiz e Fernanda. A gente marcou essa mesa para a gente poder bater um papo um pouquinho sobre formação continuada, né? Principalmente quem está aí na graduação, pensando o que é que vai fazer depois que terminar o curso, etc., quais são os planos, e aí mostrar um pouco essa experiência na visão da gente aqui que está como professor, do pessoal que passou por isso, né, graduação, especialização, agora está no mestrado. E aí, para começar, eu vou fazer só uma apresentação rápida do mestrado que a gente faz parte, tanto eu como a professora Mariana e a professora Fátima, e também fazer um merchanzinho do mestrado como uma possibilidade aí para vocês se inscreverem ou na seleção especial que a gente está aberta agora, ou na seleção regular que a gente vai ter no ano que vem. Então, o programa que a gente faz parte, esse programa aqui é Programa de Pós-Graduação em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável. Ele fica lotado lá na FECAP, ali em frente ao esporte, na UPE. E por que é que esse programa existe? Basicamente, o que é que ele pretende, né? Eu pontuei algumas coisas aqui. A principal coisa que nosso programa tem é capacitar gestores e pesquisadores para analisar o nosso cenário regional e propor soluções de desenvolvimento que estejam relacionados ao tripé da sustentabilidade: o econômico, o ambiental e o social. E aí, se eu fosse detalhar um pouquinho mais esse objetivo em subtópicos, né? A gente quer produzir e disseminar conhecimento técnico e científico sobre a temática do DLS, gerar produtos técnicos nas áreas econômica, ambiental e social que auxiliem organizações públicas e privadas. Então, nós temos esse caráter que é um pouquinho diferente do mestrado acadêmico. O mestrado profissional procura muito ter essa proximidade com instituições públicas, instituições privadas, para que a gente possa aplicar o que a gente está pesquisando. Promover a inserção de docentes e discentes na elaboração e execução de políticas públicas e projetos empresariais voltados ao DLS. E permitir o intercâmbio de experiências sobre soluções sustentáveis com grupos de pesquisa de outros países e de outras regiões do Brasil. Então, a gente tem professores que eles têm conexões em vários cantos do Brasil, no Rio de Janeiro, na Paraíba, acho que a professora Mariana, se não me engano, no Rio, a professora Fátima em Portugal, professor Zé Luiz no México, professor Pablo aqui na Paraíba, perto. Então, a gente quer estimular também esse tipo de intercâmbio, essa troca de experiências, que é muito importante. Alguém entrou aqui, como eu estou como host, deixa eu só liberar. E aí, o nosso público-alvo, a gente não tem uma formação específica, a ideia é que o nosso público seja alguém que atue ou que deseja atuar em funções gerenciais ou estratégicas do setor público ou privado, nas diversas áreas de conhecimento. E o que a gente quer do egresso é que ele saia do nosso mestrado dominando temas e técnicas relacionadas à gestão do DLS, tenha a habilidade de propor e executar soluções que visem atender os princípios da sustentabilidade, tenha a capacidade de desenvolver pesquisas relacionadas a questões emergentes, coisas próximas que estão acontecendo na atualidade, propor políticas para instituições públicas, desenvolver estratégias para a atuação de empresas e que visem uma abordagem crítica
atuando como multiplicadores de conhecimento na organização que eles fazem parte. E aí, para operacionalizar, a gente subdivide, né? A gestão do DLS é um tema muito grande, a gente divide em duas grandes linhas de pesquisa, uma que é mais ou menos focada no tripé econômico, mas obviamente sem deixar de lado os outros dois, que é a inovação e empreendedorismo, e a outra que é focada nos aspectos ambientais e sociais do DLS, nas diversas formas em que isso é possível. E aí, detalhando ainda mais, né, cada uma dessas linhas possui hoje 6 professores permanentes, cada um com seus projetos guarda-chuva. Eu trouxe aqui rapidamente, não vou ler de um por um, mas esses são 6, eu faço parte dessa primeira linha. A gente tem projetos na área de tecnologia, transformação digital, logística, qualidade, análise econômica, comportamento do consumidor, muitas pesquisas de guarda-chuva focadas nisso, e as dissertações seguindo por esses caminhos aqui. Na segunda linha, de aspectos ambientais e sociais, como eu falei, nós também temos mais 6 professores permanentes, que têm projetos voltados para soluções ecoeficientes, ciência forense, práticas educativas, como a Fátima está aqui, educação ambiental, monitoramento do petróleo, otimização de recursos energéticos e sustentabilidade, questão de relações de trabalho no âmbito social. E, para poder fechar, eu trouxe aqui alguns detalhes do programa da gente, né? Porque que o GDLS é um programa interessante para quem estiver pensando em fazer um mestrado. A gente já existe há 12 anos, inclusive a professora Fátima mandou recentemente uma foto da primeira dissertação defendida lá em 2008. De lá para cá são cerca de 200 mestres que foram formados aí no nosso programa. E a gente tem uma alta procura de candidatos. No edital que a gente teve esse ano foram 152 pessoas interessadas. A gente tem professores envolvidos em várias atividades e também dentro de alguns fóruns públicos, como a Câmara de Logística do Estado, a Comissão da OAB aqui de Pernambuco. A gente tem uma área de concentração diferente dos outros programas de administração, não é tão aquelas áreas básicas da administração, a gente tem uma área mais multidisciplinar. As aulas são, no geral, bem avaliadas pelos alunos, a gente tem uma participação forte de discentes em vários projetos, então os mestres que saem daqui do GDLS, eles tendem a sair com um currículo bem interessante, com publicações, com produtos técnicos, e tem uma estrutura também bem interessante para utilizar, embora nessa pandemia a gente não esteja podendo fazer esse uso. E aí a gente tem as redes sociais, depois eu vou colocar aqui no chat para vocês poderem acompanhar. A gente tem o LinkedIn, o Instagram e o YouTube aqui do GDLS. Mas para não me alongar muito, já que eu sou o mediador, e poder passar a palavra para o pessoal, vou passar agora para a professora Mariana, comentar um pouquinho da visão dela, da experiência, da sustentabilidade. Mariana, está contigo a palavra. Com você, Mariana. Obrigada, Ademir. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite também. Como a Ademir falou, as nossas pesquisas, né, dentro do curso de Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável, elas estão distribuídas no tripé da sustentabilidade, né? Então, todos os projetos que a gente desenvolve aqui no programa, eles estão focados, na verdade, em ideias, né? Em propostas ou discussões sobre o desenvolvimento que seja economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo, né? Então, como a Ademir falou, até da linha de pesquisa dele, né, está focada mais no econômico, mas sem deixar de levar em conta
o ambiental e o social. Então, assim, vocês podem perceber, né, depois em acompanhar, né, o desenvolvimento das pesquisas do nosso corpo docente, que esse tripé está presente em todos os projetos, em todas as pesquisas. Então, se eu for elencar, né, a minha linha, né, eu estou incluída, como a Ademir colocou, na linha de aspectos ambientais e sociais do desenvolvimento local sustentável, e aí vocês podem perguntar, mas por que 2 linhas, né, se é um tripé? E, na realidade, o que a gente viu, né, e essas linhas foram propostas há pouco tempo, né, a gente modificou também essa nomenclatura, porque dentro dos nossos projetos de pesquisa, a gente viu que esse ponto de vista ambiental e social está muito ligado, né, sem, no entanto, deixar, né, o lado econômico. Então, a gente conseguiu ver nas nossos projetos individuais de pesquisa essa divisão, e acabou calhando, né, Ademir, que temos 6 de cada lado, assim. Então, está uma divisão bem igualitária nesse sentido. Bom, então, o Ademir pediu para falar um pouco, né, das linhas de pesquisa das pesquisas que eu estou desenvolvendo, né. Eu trabalho, basicamente, meu foco, ele é a educação ambiental, né. Então, assim, na verdade, eu trabalho a educação ambiental muito ligada à divulgação científica, né. Na verdade, eu posso chamar de educação científica, porque eu tenho um projeto, né, o projeto que a gente chama de guarda-chuva, projeto que eu desenvolvo, né, não um dos projetos que eu desenvolvo, mas esse projeto mais focado no programa do GDLS, que ele é intitulado Educação Ambiental e Científica como ferramentas para o desenvolvimento sustentável. Então, por que isso, né? Porque eu acredito que não há desenvolvimento sem educação, né? E que a educação ambiental, ela precisa ser baseada em evidências científicas, né? Então, o meu foco nos meus projetos que eu oriento dos meus alunos, está sempre ligado à educação ambiental e à educação científica caminhando juntas, né? Não adianta você chegar, né, dando um exemplo, não adianta você chegar para alguém dizer que precisa reciclar o lixo, que precisa reduzir o consumo, que precisa preservar o ambiente, sem explicar o porquê, né? Então, muitas vezes, as nossas ações, até educativas, ou a tentativa de ações educativas não funcionam porque a gente só diz o que é para fazer, e não explica o porquê, né? E quando a gente entende o porquê, nós, como pesquisadores, como cientistas, né, vocês que já são profissionais, né, são estudantes do mestrado, vocês veem que quando a gente entende, né, o porquê funciona, a coisa faz muito mais sentido. E aí, de repente, a gente pode adotar outras atitudes quando a gente entende o porquê. Então, mais do que, inclusive, explicar o porquê, você fazer com que, criar um pensamento crítico, né? Fazer com que a pessoa se sensibilize. Quando a gente fala de educação, a gente fala muito da sensibilização, né? Muitas pessoas falam em conscientização. Eu quero conscientizar alguém. E isso, no meu ponto de vista, é totalmente equivocado, porque eu acho que ninguém conscientiza ninguém. A pessoa se conscientiza, né? Então, assim, eu vou me conscientizar se eu sou sensibilizado. Então, o nosso trabalho enquanto educador ambiental, é sensibilizar, é mostrar, olha só, a situação é essa, né? E não a situação é essa, então vamos fazer assim, mas a situação é essa, e o que a gente pode fazer a respeito? Então, assim, convidar o seu público para ser o protagonista daquela ação, né? E aí fazer a diferença. Então, esse é o foco principal dos meus projetos de pesquisa dentro do GDLS, assim, promover a educação ambiental dentro desse contexto da educação científica, ou seja, do pensamento, de exercitar o pensamento crítico, de tentar entender o porquê que a gente está fazendo isso, né? E que é o método científico, né, o que a gente usa, né, Felipe foi meu aluno, sabe, já está careca de saber da espiral do método científico, né, que eu martelei esse semestre inteiro,
que é isso, é observar, fazer perguntas, formular hipóteses, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, é isso que eu tento desenvolver dentro dos meus projetos, né? Vou dar só um exemplo, eu tenho, nesse momento, eu estou orientando 4 alunos, né? 2 já estão no seu 2º ano e 2 acabaram de entrar. Então, assim, só para ter uma noção das áreas, né, que eles estão investigando. Então, eu tenho um aluno que está investigando o papel da extensão universitária como promotora do desenvolvimento local sustentável, porque a gente sabe que a extensão ela é uma ponte, né, entre aquele conhecimento que é gerado dentro da universidade e a comunidade e a sociedade, né? Então, ela tem um papel importantíssimo nesse processo da gente, né, levar aquilo que a gente está construindo dentro dos muros da universidade. E o que ele está estudando, o Marcelo Dantas, ele está estudando justamente como que o resultado desses projetos está afetando, de fato, a comunidade. Que muitas vezes a gente faz um projeto de extensão, esse projeto acaba e qual foi o resultado, né? Então, ele está estudando exatamente isso. Qual é o resultado desses projetos, né, do ponto de vista ambiental, projetos na área ambiental, em cima sobre a comunidade. Ele trabalha diretamente com projetos desenvolvidos nos institutos federais, onde ele trabalha. Tem outra aluna que está estudando a inserção da dimensão ambiental nos currículos dos cursos de formação de saúde, que a gente tem visto que a educação ambiental ela fica muito focada nos cursos voltados para a área ambiental, né? A biologia, às vezes a engenharia ambiental, e a gente vê que falta um pouco, né, dessa instrumentalização, dessa formação do profissional em várias outras áreas que não tem isso, principalmente no profissional da área da saúde, né? A gente tem visto hoje em dia, mais do que nunca, né, com a pandemia da Covid, como que a saúde e o ambiente estão totalmente interligados, né, como os impactos ambientais levaram essa pandemia que a gente está vivendo hoje. Então, a gente entender, a gente está querendo entender onde é que está esse gargalo, né, e a nossa hipótese nesse trabalho é que realmente não há essa formação, né? Quer dizer, o currículo dos estudantes dos cursos de medicina, de fisioterapia, de enfermagem, esses cursos mais voltados para a saúde, acabam não tendo esse foco na educação ambiental. Então, esses são os 2 projetos que eu estou orientando dessa turma do ano passado, né? Que estão agora no 2º ano, Maria José, que está desenvolvendo esse projeto agora, e tem 2 alunas que entraram agora, e agora a gente está com foco na pandemia, né? Então, esses 2 projetos que eu estou orientando agora, dessa turma que acabou de entrar, de Rita e Catarina, elas estão trabalhando com essa visão da pandemia, mas em aspectos diferentes. Então, por exemplo, Catarina, ela está estudando o efeito do trabalho remoto, ou seja, esse tal de home office, né? Que agora todo mundo faz, todo mundo fala. E quais são os efeitos, né, na saúde do trabalhador, né, que isso é uma coisa que é muito pouco falada, né, como é que esse negócio de você trabalhar em casa de manhã, de tarde, de noite, final de semana, e como é que isso está afetando, né, a saúde do trabalhador, e como é que isso está afetando o meio ambiente. Diminuímos o consumo, aumentamos o consumo, aumentamos a quantidade de resíduos gerados, né? Porque a gente fala assim, não sai mais, não tem mais lixo, não joga mais lixo na rua, mas você está gerando mais lixo na sua casa, comendo em casa, energia elétrica, enfim, tudo que você está usando. Então, a gente está estudando isso, né? Como é que essa gestão ambiental nessa situação da pandemia. Então, vocês podem ver, assim, eu trouxe esses 4 exemplos, que são os projetos que a gente está trabalhando agora, que são projetos bem distintos, mas que todos eles estão focando tanto no aspecto ambiental quanto no aspecto social. Então, a gente vê que é muito difícil a gente dissociar, né? A gente não pode pensar na preservação ambiental sem pensar nas pessoas, né? E a gente não pode pensar em desenvolvimento social sem pensar na proteção ambiental. E não há desenvolvimento econômico nenhum, né,
que preste, digamos assim, né, que seja viável, se a gente não pensar no ambiente e nas pessoas. Então, na verdade, está tudo absolutamente interligado, e sempre com esse viés da educação, né, porque o meu foco é realmente nesse processo de educar, de criar pensamento crítico, a educação científica. E aí, dentro dessa linha, né, dessa grande área, eu também desenvolvo alguns projetos de extensão, aí, pegando o gancho do Ademir aí para fazer o Marchand, mas é que agora a PROEC, ela tem ela abriu, né, eu não tenho conhecimento disso antes, talvez fosse ignorância minha, porque eu achava que os projetos de extensão eram só para os alunos da graduação. Então, assim, eu sempre trabalhei em projetos de extensão com os alunos da graduação. E agora a gente tem também alunos de pós integrando projetos de extensão. E isso é maravilhoso, inclusive para o nosso programa, né? Por conta dessa geração de produtos técnicos, né? A gente já tem o nosso mestrado profissional, ele já tem um foco mais nessa atividade, né? Nessa produção, não só produção científica, produção bibliográfica, de artigos, mas de uma produção mais técnica. E aí, eu achei bárbaro, assim, ter essa notícia de poder incorporar também alunos de pós-graduação nesses projetos. São 2 projetos, um é o UPE Mais Verde, que é um projeto de educação ambiental remota, que, na verdade, eu tive que adaptar nesse momento de pandemia, mas funcionou tão bem, deu tão certo, que eu acho que eu não vou voltar, não, entendeu? Eu acho que o pós-pandemia a gente vai continuar, porque aí eu consegui abrir multicamp. Então, eu tenho alunos de vários cursos, e aí não só de ciências biológicas, isso foi muito bacana, que tiveram pessoas de outros cursos que vieram procurar. Então, tenho gente da administração, da geografia, da medicina, da engenharia. Então, isso traz uma diversidade nas nossas discussões que são muito bacanas, e toda essa produção de material, né, usando essas mídias digitais. Então, a gente tem um perfil no Instagram que faz cards, fazemos vídeos, podcasts. Então, assim, a gente está conseguindo manter essa produção, né, de ações de educação ambiental, ainda que a gente esteja, né, cada um no seu quadradinho, cada um na sua casa. Então, ele tem funcionado, e sempre com essa base científica. Então, às vezes os alunos falam, professor, eu vi uma coisa muito legal e tal, eu vi num blog. Eu falei, não, nada de blog, nada de site, eu quero os artigos. Aí a gente vai lá procurar artigo que diga aquilo, porque a gente precisa de informação, conhecimento científico com base, né, na bibliografia conhecida, que a gente possa se apoiar, que a gente possa confiar. Então, esse é o trabalho, é o mais difícil, né? Isso é o que eles tinham mais, que eles fazem aquele texto lindo, eu falei assim, tá lindo, mas isso do blog não serve, bora lá procurar artigo científico. E aí tem um outro projeto também, que é o UPE de Portas Abertas, e aí ele já é um projeto mais de divulgação científica mesmo, que a ideia é mostrar o que a gente está fazendo, o que a UPE está fazendo. Né? Então, eu converso com docentes, né, é mais focado nos docentes, né, o que está sendo feito de pesquisa, o que está sendo feito de extensão, em que área de ensino que cada um está trabalhando. Então, estou conversando com docentes de todas as unidades da UPE, porque eu sinto muita falta, até para mim, né, de conhecer a UPE como um todo, e como a gente precisa mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo, né? Porque a gente sofre de todos os lados. Porque a universidade pública, que não sei o quê, né? E assim, a gente só ouve as pessoas reclamando. Mas, assim, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um monte de coisa, a gente sabe disso, mas, às vezes, eu acho que a gente tem que mostrar melhor para a sociedade o que a gente está fazendo, né? Para as pessoas entenderem, né, o que é a produção universitária, o que é a extensão, o que é a pesquisa, né, o que é o ensino na universidade pública. Então, tem esse foco. Então, assim, na verdade, né, convido todos a conhecerem os projetos, depois eu mando os links aqui no chat, e está super aberto, tanto para os alunos de graduação quanto para os alunos de pós. Então, vocês podem espalhar por aí, né, que quem quiser fazer parte da nossa equipe é super bem-vindo. Então, basicamente, era isso. Assim, eu não me sinto tão à vontade de falar dos projetos dos outros colegas, né, da nossa linha, porque eu também estou há pouco tempo no programa, né? Eu, como Ademir, eu entrei no final do ano passado, então estou
estou começando a conhecer, mas, assim, para mim está sendo uma experiência bárbara fazer parte desse programa, por ser isso que o Ademir mostrou de tão multidisciplinar, né? Então, a gente tem essa troca entre nós, entre os colegas, que é muito bacana, e entre os alunos também, né? Eu finalizei agora a disciplina que é de redação científica, e cada um estava fazendo, ou individual ou em dupla, escrevendo um artigo sobre o seu interesse. Então, é maravilhoso a quantidade de assuntos que eu, confesso, tenho que estudar para corrigir, assim, né? Porque é novidade para mim, isso é muito legal. Então, assim, fazer parte desse programa tão rico, tão heterogêneo e tão, né, diverso, é muito legal. Estou muito satisfeita. Mas, enfim, passo a palavra para a Fátima, senão vou passar a noite inteira falando aqui, e aí depois a gente entra no nosso bate-papo. Obrigada. Então, obrigada, Mariana, obrigada, Demi, obrigada a todos e a todas que estão nessa live. E essa nossa mesa redonda, ela está intitulada, não é, Formação Continuada, Integração entre a graduação e a pós-graduação. E quando nós nos propusemos, não é, a refletir nessa noite sobre essa temática, eu comecei a pensar assim, não é, em que pontos a gente poderia estruturar a nossa fala. E pensei também, nós pensamos, não é, e depois também cada um pensa do seu lado, não é, em fazer algo que também mobilizasse as pessoas que estavam participando conosco, os colegas que estão na mesa. E eu elaborei a minha fala a partir de 3 pontos de reflexão. O primeiro, que desafios que se afiguram no âmbito da formação continuada, considerando a necessária integração entre a pós-graduação e a graduação. O outro ponto seria a mais-valia dos produtos gerados no âmbito dos programas de pós-graduação da modalidade profissional para a melhoria da qualidade da formação dos cursos de graduação. E que metodologias de pesquisas estão sendo utilizadas para desenvolvermos as pesquisas juntos aos estudantes da pós-graduação da modalidade profissional. Antes de prosseguir, eu gostaria que nós refletíssemos sobre esse pequeno trecho que eu coloco aí, que diz assim, e eu vou dizer mestrado profissional, porque o texto refere-se ao mestrado, mas atualmente a designação já é pós-graduação profissional, porque nós já temos doutoramentos de âmbito profissional. Então, o mestrado profissional é a designação do mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. Esta ênfase é a única diferença em relação ao acadêmico. Confere, pois, idênticos graus e prerrogativas, inclusive para o exercício da docência. E como todo programa de pós-graduação estrito sensu, tem validade nacional do diploma condicionado ao reconhecimento prévio do curso, que todos são reconhecidos, não é? E por que eu trago esse trecho, não é? Porque aqui se fala, não é, do papel dos programas profissionais para a qualificação em alto nível profissional. E quando a gente se depara para pensar, não é, que alto nível é esse, não é? Reside exatamente, né, nessa perspectiva de nós fazermos a pesquisa aplicada, das nossas pesquisas terem, de certo modo, uma obrigatoriedade de serem aplicadas. A pesquisa, como Mariana referiu há pouco, que se aplica através de um projeto de extensão, por meio de uma cartilha, por meio de um material instrucional, que pode, inclusive, auxiliar na formação continuada e inicial
de pessoas, não é? E aí, quando a gente fala de formação continuada, a gente vai pensar essa formação continuada a nível de um programa profissional integrada com a graduação, não é? E como é que se daria isso? Se daria isso em primeiro âmbito, não é? E o nosso programa ele já está pensando em fazer isso. Integrar os estudantes da graduação em disciplinas optativas que possam auxiliar, eles possam participar de disciplinas optativas de modo a integrá-los já no programa. Também por meio dos estágios de docência que os estudantes do programa fazem e que são feitos esses estágios na graduação. E ali, quem sabe, o mestrando com o seu orientador e o professor supervisor da disciplina, quando for o caso, eles poderão criar estratégias, metodologias de ensino que auxiliem e melhorem essa qualidade da formação inicial desses profissionais. E aí também trouxe, né, um outro trecho que diz assim: o papel do mestrado profissional no desenvolvimento econômico e social do Brasil é defendido com base em 3 constatações. Primeira, a sociedade atual requer uma formação cada vez mais qualificada. E é preciso pesquisar e aplicar. A sociedade atual já não se contenta com pesquisas que não se aplicam, porque fazer uma pesquisa é um investimento muito alto. Então, é preciso que essa pesquisa seja aplicada, mesmo para setores que não lidam com a docência nem com a pesquisa de ponta. Segunda, com o aumento das titulações no país, constata-se que boa parte dos mestres e uma parte significativa dos doutores encaminham-se para um destino que não é o ensino superior. Quer dizer, você faz mestrado não é só para trabalhar no ensino superior. Você faz um mestrado e um doutoramento para atuar na sua empresa com qualidade, não é? Com bom desenvolvimento, com boa qualificação. Então, necessariamente, os mestres e os doutores, eles não precisam ir em seguida para uma universidade serem acadêmicos. Eles também podem atuar numa empresa, como é o caso do nosso programa, né? Podem atuar em diversos setores da sociedade de forma qualificada e de forma científica por meio da pesquisa. E a terceira seria a inexistência do preconceito da CAPES quanto à transferência de conhecimento científico para as empresas ou para o mercado, que é o nosso caso. Desde que a sociedade como um todo, e o setor público e os movimentos sociais em particular, também sejam alvo dessa transferência. Ora, quando a gente fala nessa perspectiva, então, de uma forma latente, a gente está falando também da formação continuada, da formação que continua após a graduação e da formação que continua após o mestrado e após o doutoramento, não é? Então, nós, não é, profissionais de diversas áreas, nós estamos sempre nos formando. Na sociedade atual, urge essa necessidade. Então, num programa profissional, por exemplo, né, a integração com a graduação, ela deve ser feita desde sempre, por meio dos projetos de extensão, como mencionou a colega Mariana, por meio das pesquisas integradas, das pesquisas colaborativas, que é uma outra forma que cresce no âmbito dos programas profissionais. São as pesquisas colaborativas, né? A pesquisa em que eu envolvo colaboradores das empresas, colaboradores do mercado, pessoas que vão me auxiliar e auxiliar o meu orientando, os meus orientandos, a entenderem a dinâmica e o mecanismo daquela empresa, daquele locus, não é? E nessa perspectiva, não é, eu trago 3 questões para orientar o nosso debate a seguir. Primeiro, que desafios se afiguram no âmbito da formação continuada, considerando a necessária integração
entre a pós-graduação e a graduação. A outra questão é, considera que os produtos gerados no âmbito dos programas de pós-graduação da modalidade profissional podem ajudar a melhorar a qualidade da formação nos cursos de graduação? Tem exemplos? Que exemplos nós temos, né? Nós temos exemplos disso? O que a gente tem feito nesse sentido? E o outro, que metodologias de pesquisa tem utilizado para desenvolver as pesquisas junto aos estudantes da pós-graduação? Considera essas metodologias importantes também para a pesquisa na graduação? Como intercambiar esses saberes entre a pós-graduação e a graduação? Então, eu me volto, nesse momento, à primeira questão, que diz que desafios se afiguram no âmbito da formação continuada, considerando a necessária integração entre a pós-graduação e a graduação. E, nesse sentido, eu gostaria que nós, a partir de agora, começássemos a dialogar nessa roda de diálogo sobre essas três questões. Eu proponho que a gente comece a refletir com base nessas três questões. Alguém? Deixa eu começar, então, para a gente ir nessa primeira pergunta, né? Eu concordo com Fátima, eu acho que assim, tem que buscar essa integração, e é um ponto-chave que ela coloca, porque às vezes a gente entra na pós-graduação e aí quer se descolar da graduação como se fossem coisas completamente separadas, né? E é algo que a gente tem que estar bastante amarrado, bastante integrado. E um ponto que eu citaria, que é inclusive que eu estou fazendo com um aluno esse ano, é dentro daquele projeto Guarda-Chuva, ter um aluno aqui no mestrado fazendo uma parte daquele projeto, ter um aluno da iniciação científica também envolvido, que é o caso justamente do Felipe. Ele está fazendo a dissertação dele num projeto voltado para analisar o comportamento de usuários de jogos eletrônicos, e estou com um aluno da graduação também ali, já envolvido nele, para tentar fechar esse ciclo, né? Para mim está sendo a primeira vez, como a Morena falou, eu entrei também no ano passado, então, a partir desse segundo semestre agora, que eu estou começando a tentar fazer isso, puxar um aluno da graduação, juntar para um aluno do mestrado, a gente botar o pessoal ali para conversar e ir trabalhando essa integração. Eu achei super interessante esses pontos, Fátima, da gente fazer essa integração, né, como a Ademir falou, não só na pesquisa, mas também na extensão, né, como eu tinha falado anteriormente, da gente, essa formação continuada, ela também, na verdade, ela trabalha nos dois lados, né, então o aluno de graduação que tem, né, essa vivência, essa convivência com o aluno de pós, ou seja, que ele já está mais maduro, já tem mais experiência, já pode trazer essa experiência para o aluno de graduação, e do ponto de vista do aluno de pós, que está tendo essa oportunidade também de ensinar algumas coisas, né, também. Então, às vezes, muitas vezes, no laboratório, o aluno de pós, ele faz a ponte, né, entre o orientador e o aluno de PIBIC, né, e essa integração, ela é muito, muito legal. Mas eu acho que a gente, não sei se eu estou atrapalhando a dinâmica, mas eu achei que dentro dessas questões, né, que Fátima colocou sobre essa integração entre a graduação e a pós, talvez a gente ouvir os nossos dois alunos, né, estudantes de mestrado, né, profissionais, mas já profissionais e estudantes ao mesmo tempo, e, de repente, depois dessa fala, eu acho que a gente consegue juntar essas ideias e, quem sabe, conseguir responder essas perguntas. O que vocês acham? Eu acho ótimo, Mariana. A minha ideia era que também os estudantes falassem. Inclusive, se houver estudante da graduação, também era bom que colocasse a sua opinião,
Acho excelente. Excelente. Então, vamos lá, meninos. Felipe e Poliana, agora é com vocês. Olá, boa noite. Meu nome é Felipe, eu sou mestrando do GDLS, entrei nessa turma mais recente. E em relação à questão da integração entre a graduação e a pós, para mim, vai ser uma experiência incrível, exatamente essa propositura do professor Ademir, que é o meu orientador, de ter dentro do projeto, dentro da minha dissertação, o auxílio que já está encaminhado, um aluno da graduação, o PIBIC dele, vai estar de acordo com a minha pós. Eu, particularmente, e agora falando especificamente de mim como graduando, eu, estando no mestrado, eu olho para a graduação e vejo como, infelizmente, eu não consegui ter essa oportunidade por, talvez, enxergar uma distância muito grande do mestrado. Desde que eu entrei na graduação, eu acho que eu ainda com finalzinho de 16 anos para com 17, e eu tinha muito foco, eu fiz administração, sou formado em administração na Universidade Federal, só que meu curso foi à noite, eu sempre tive um foco muito privado. Então, eu sempre via a graduação como uma coisa necessária para o desempenho na área privada, mas eu via a pós-graduação com muito preconceito em relação ao distanciamento de um aluno da pós. Né? Poxa, se essa menina está no mestrado, é porque realmente deve ter um diferencial absurdo, deve ter ele está no nível intelectual X e eu estou em outro, né? E hoje, de forma bem prática, eu posso dizer assim que isso, na verdade, foi muito maturidade de minha parte, porque o mestrado, a pós-graduação, eu digo, a pós-graduação, não só o MBA, que eu tive a oportunidade de também fazer na casa, eu fiz especialização em MBA em gestão pública na FECAP, e também no mestrado, você pode perceber que os seus colegas de turma são pessoas relativamente comuns, ao contrário, dentro da minha turma há uma interdisciplinaridade absurda, assim, o quantitativo de advogados, de pessoas que são aposentadas, de meninas que acabaram a graduação, assim, pela própria fisionomia, que são muito mais novas do que eu. Então, é impressionante essa pluralidade e que, na verdade, não há esse super intelectual para ter acesso à pós-graduação, de forma alguma. Aquilo ali foi muita imaturidade da minha parte. Eu hoje digo assim, com muita propriedade, de que a pós-graduação ela é para o ser humano comum, ser humano médio, que realmente busca ter um aprofundamentozinho acadêmico. Eu acredito, infelizmente, eu olho para trás e acho que se eu tivesse dado o meu melhor, tivesse realmente feito a minha graduação melhor, eu estaria na pós-graduação muito antes. Fatos da vida, assim, foram me levando a realmente me conduziram a ter um olhar mais científico, e só esse pequeno passo já me deu a oportunidade de entrar na pós-graduação. Mas que talvez, se na minha graduação essa ponte ficasse mais clara, eu não teria esse preconceito e talvez já tivesse ingressado nesse meio com muito mais antecedência. Oi, gente, boa noite. Eu vou dar uma complementada aqui no Felipe. Mas antes de falar, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Poliana, eu também sou mestranda, entrei agora em setembro no GDLS, né? No nosso mestrado profissional de Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável. A minha linha de inovação e empreendedorismo, e o que eu tenho para trazer aqui, uma reflexão que eu venho fazendo já há algum tempo, é que, ao meu ver, o desafio, né, entre essa integração de pós-graduação e graduação principal é a informação do que realmente se faz uma pós-graduação no sentido de mestrado, né, e não MBA, uma especialização. Porque aqui no Brasil, né, de forma geral, a gente tem um certo preconceito com relação ao que se faz numa pós-graduação. Então, a maioria dos estudantes acreditam que para você migrar no mestrado,
é porque você quer seguir uma área acadêmica, né? Você quer virar um professor, um pesquisador e coisas nesse sentido. Mas, na verdade, você se torna um especialista, um mestre naquele assunto que você estudou. E aí, por exemplo, o meu foco hoje é fazer um mestrado para me tornar realmente especialista e fazer essa integração entre o público e o privado. Então, eu sempre estive presente dentro de empresas, né? Já estive na Asa Indústria, MB Sistemas, empresa de tecnologia. Atualmente, eu sou gerente de contas da área de Customer Success na Câmara Americana de Comércio. Então, o que eu vejo no mestrado é a oportunidade de me especializar ainda mais, o que dentro de uma empresa, dentro do mundo corporativo, a gente não consegue de forma aprofundada, né? Então, essa é a grande sacada, né, da pós-graduação. É você se tornar um especialista, porque você vai passar, no caso do mestrado, 2 anos imergido naquela temática. Então, você vai se tornar referência naquilo que você fez o seu projeto, a sua dissertação, para com o mercado, para com o mundo acadêmico, enfim, nesses sentidos. E aí, o que eu acredito que é o maior gap, né, entre a pós-graduação e a graduação, e falo também com propriedade, no caso, que eu sou aluno da FECAP, né, da UPE, de administração, a faculdade incentivar e realmente explicar e dar oportunidades para os alunos entenderem como funciona uma pós-graduação, porque a UPE, de forma geral, não tem tantas iniciativas onde os alunos podem fazer iniciação científica, projeto de extensão, e mais especificamente cursos mais de humanas, como a administração. Não tem tanto. E apesar de alunos quererem conhecer um pouco mais, falta ainda esse incentivo. E aí o que é muito legal, né, que o professor Ademir até falou que ele tem iniciado isso, colocou uma aula de iniciação científica para tomar contato. E isso é muito bom, porque ele vai entender de forma prática o que é um mestrado e que temáticas ele aborda e coisas nesse sentido. E, assim, é interessante também de que como a presença de você na pós-graduação desmistifica muita coisa que na graduação você enxergava a pessoa da pós. Eu digo porque as cadeiras, né, que se pagam, eu sempre pensei, poxa, um mestrado deve ser quase que impossível você ter acesso, um graduando não conseguiria. E, atualmente, está aberto para que pessoas que não são do mestrado possam pagar cadeiras em formato especial. E eu não sei exatamente se graduandos têm essa possibilidade, mas é possível que um graduando, se ele realmente tiver o seu desempenho, o seu interesse, eu acredito piamente que ele consegue sim dar conta de uma cadeira da pós-graduação. Obviamente que quando eu pagava as 5 cadeiras da graduação, o ritmo de leitura, o volume de coisas é exponencialmente menor. O mestrado realmente ele cobra muito, principalmente em relação a volume. Mas se eu analisar em relação à complexidade, ao nível de intelectualidade que você tem que ter, eu acredito verdadeiramente que um aluno de graduação que se esforça bastante, principalmente que já esteja no final do período, do curso, ele conseguiria, sim, adentrar numa cadeira de pós-graduação e, se esforçando, eu acredito que ele conseguiria ter um bom desempenho, porque não é realmente nada extraordinariamente super-humano, é realmente algo que é necessário dar a devida dedicação, porque o volume é muito grande, mas é algo extremamente possível. E aí, obrigada, gente. E aí, Michela colocou aqui assim, eu sou graduanda de administração, quinto período de administração da UPF-CAP. E, pessoalmente, não me vejo fazendo pós-graduação ou doutorado. Mas acho que isso é porque eu não amadureci essa ideia. Pois ela colocou assim também. Comecei o curso muito cedo, só agora estou entendendo o valor de uma graduação no crescimento pessoal. É isso mesmo, Michela, a gente vai amadurecendo à medida que as situações, as experiências vão se inovando. E aí eu passo para a segunda questão, né? A segunda questão eu coloco assim. Considera que os produtos gerados, e aí os estudantes, os mestrandos e também os graduandos, para explicar o que são produtos gerados, não é?
Produtos gerados é porque os programas profissionais, principalmente, eles geram produtos. Por exemplo, né? Você trabalha com a educação ambiental e você depois elabora, junto com o seu orientador, sua orientadora, uma cartilha. Isso é considerado um produto, não é? Um produto para servir à sociedade, para servir aquela comunidade em que você investigou. Uma outra questão muito importante, não é, dessa formação continuada por meio do programa profissional é que os produtos, eles beneficiam o locus da pesquisa diretamente, de uma maneira geral, não é? Eu não diria que é em 100%, mas um bom percentual de produtos gerados, eles vão beneficiar aquela comunidade e aquele locus. Ao contrário de uma pesquisa meramente acadêmica, que você vai lá no locus, investiga, utiliza, mas depois você, às vezes, não tem tempo, né? Ou a vida não permite que você volte lá para dizer os resultados e dizer os benefícios que aquela pesquisa causou em termos da investigação feita. Então, um produto pode ser uma cartilha, não é? Pode ser uma ação por meio de um projeto de extensão, por exemplo, pode ser um material instrucional que vá orientar aquela comunidade, aquele local, não é? Pode ser qualquer situação, um e-book que você vai elaborar a partir dos resultados da sua pesquisa. Então, eu indago. Considera que os produtos gerados no âmbito dos programas de pós-graduação da modalidade profissional podem ajudar a melhorar a qualidade da formação da graduação? Tem exemplos? Eu tenho um, mas eu não vou dizer ainda meu exemplo, não, tenho mais de um. Mas eu digo o meu por fim, tá certo? Então, quem gostaria de... Antes de tentar responder a sua pergunta, Fátima, eu queria fazer um comentário sobre a fala de Poliana, de Felipe e de Michela, que eu achei muito interessante. Começando por Michela, essa sua sensação, Michela, ela é muito comum. E eu acho que a gente está discutindo aqui a formação continuada entre graduação e pós, mas a gente tem um gap muito grande, né? Que a Poliana estava falando desse gap, a gente tem um gap muito grande entre o ensino médio e a graduação, né? Eu sempre tenho essa sensação que a gente entra muito cedo, né, na faculdade. A gente entra cedo em termos de idade, né, de maturidade etária, vamos dizer assim, mas a gente não tem essa preparação, né? E é engraçado, porque assim, o ensino médio é aquela martelação, tem que passar, tem que passar, tem que passar, né? Estuda um monte de conteúdo que você tem que estudar, porque você tem que passar, né? Na minha época era passar no vestibular, né? Mas agora você passar. É uma pressão tão grande e você vai no bando, né? Você entra naquele movimento e que você não para pensar, mas para onde eu estou indo? O que eu quero? Como é que eu me vejo, né? Eu vou trazer a experiência, eu sou bióloga, né? E eu sou professora do curso de graduação em Ciências Biológicas do ICE. E a gente discute isso demais, gente, demais, assim, porque às vezes os meninos chegaram lá e ainda não estão sabendo o que eles estão fazendo ali, né? E foi o que a Michela falou, lá no meio que eu já me dei conta da importância. E aí a gente se fala assim, puxa, mas olha quanto tempo eu, né, desperdicei, né? Podia ter aproveitado melhor. E a gente fica aquele papo de tia velha, né? Aproveita, gente, o melhor momento da vida de vocês. Tarará. Não adianta a gente falar isso, porque a pessoa ela tem que viver, ela tem que entender aquilo. E isso é uma coisa que a gente tem que mexer lá no ensino médio, né? É preparar o aluno do ensino médio, não é para ficar fazendo prova de vestibular, de Enem, de não sei o que, não, marcar xizinho, ficar treinando, não, é pensar, cara, o que você quer da sua vida, como é que você se vê profissional, né? Aquela coisa que eu odeio, as pessoas falam, o que você quer ser quando crescer? Não, você já é, você sempre foi, desde que você nasceu, você não vai ser nada quando crescer, porque você já é, né? O que você quer fazer? Como é que você se vê enquanto profissional? Então, eu acho que se a gente começar a fazer essa pergunta no ensino médio, talvez a gente entre na graduação com muito mais experiência, muito mais maturidade emocional,
também, né? Porque a maturidade não é só uma questão de idade, é uma questão de experiência, de essa maturidade emocional. Agora, eu achei super interessante o ponto de vista, né, de vocês. Os dois são estudantes de administração, né, e vocês viam a pós como uma coisa muito longe, e eu acho que também é um pouco da postura do estudante de pós, né, Felipe? Não sei se você sentia isso, né, que era aquele cara, assim, e às vezes eu via também, até lá na biologia, você vê aquele aluno que está ali no corredor, tranquilão, de camiseta e tal, de repente ele passou no mestrado, opa, já está de calça de prega e camisa de botão. Nesse foi assim, o que aconteceu? Ah, não, porque agora eu sou estudante de mestrado. Ainda olha para a galera, assim, meio de cima a baixo, assim, sabe? Agora eu sou pós-graduando, entendeu? Eu sou uma grande coisa. E assusta mesmo. E é interessante porque nas carreiras mais acadêmicas, né, como é o nosso caso na biologia, a grande parte dos estudantes de biologia vai para a academia. Né? Existe um mercado, né, fora da academia, mas a gente ainda é muito treinado para isso. Aqui na UPE, a gente até tenta fazer uma coisa diferente. Né? O nosso curso de Ciências Biológicas, a gente tenta abrir um pouco a cabeça também para o mercado, mas a tendência acaba entrando na academia. Então, não rola muito isso que o Felipe falou de, não, a pós é muito distante, porque acaba sendo meio automático. Então, eu acho que, como um curso de administração, você tem outros caminhos, né? A pós não é obrigatória, acaba ficando um pouco mais distante. Então, eu acho que essa ponte, né, que a Ademir falou, que Fátima propôs, né, que Felipe está trabalhando agora com um aluno de IC, é muito importante para isso, para fazer para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né, que é possível, fazer trabalhos em conjunto de pesquisa, e aí você, Felipe, Poliana, se estiver trabalhando com um aluno de IC, você tem uma responsabilidade também grande, né? Você não pode, de repente, surtar e falar assim, não quero mais saber de mestrado, não, vou fazer outra coisa, esse negócio está me dando muito trabalho. Não, porque você tem um aluno que está dependendo, assim, os seus dados também, né? Os dados dele dependem, a sua tese depende dos dados dele, a sua dissertação, e o trabalho dele também depende de você. Então, quando você vê também que você é responsável pelo trabalho de uma outra pessoa, eu acho que isso te dá também uma seriedade, um compromisso maior com o trabalho, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Agora, assim, dentro dessa segunda questão da Fátima, que a Fátima propôs, dos produtos, eu acho que isso está tudo junto, Fátima, porque quando a gente está gerando um produto dentro do mestrado, né, além do produto científico, né, um produto técnico, que seja uma cartilha, que seja um e-book que você falou, ou um software, ou um objeto, né, a gente já pensando já no design, entendeu? Assim, dentro até da área da administração, você tem vários caminhos, né? Então, você pode estar na tecnologia da informação, enfim, a gente tem várias possibilidades de inovação. E isso também é utilizado como material didático, né? A gente, às vezes, fica achando que material didático é livro, né? E é só aquilo que a gente usa, porque ainda tem aquele pensamento lá do ensino médio que a gente estuda no livro. E materiais didáticos são 1000 coisas, né? Um vídeo é um material didático, podcasts são materiais didáticos, cartilhas, softwares, jogos, games. Gente, games está super na moda, assim, a gente tem usado agora no ensino remoto, Kahoots e, enfim, vários tipos de jogos para estimular os alunos a pensarem. Então, assim, é um mundo, né, de possibilidades que a gente tem. Então, é muito importante a gente, dentro dos nossos projetos aqui no GDLS, pensar nisso. Como que os produtos que a gente vai desenvolver podem ser utilizados como material didático. Inclusive, a gente estava discutindo isso, né, Ademir? Onde você coloca isso no Lattes, né? E no currículo Lattes você tem uma área que é material didático, ou seja, tudo que você produz que você não sabe onde colocar é material didático. Mas por quê? Porque não sabe onde colocar? Não, porque de fato é material didático. Né? Então, quando a gente amplia a nossa cabeça de o que pode ser material didático e como que a gente pode trabalhar conceitos, que a gente saia daquela caixinha do livro, da aula de slide, daquela coisa quadradinha, e a gente vê, né, isso a gente tem experimentado muito nesse momento de ensino remoto, porque a gente tem que se reinventar, a gente sai daquele formatinho que a gente estava acostumado, a gente começa a ver que a gente tem muitos produtos que a gente pode utilizar. Então, eu vejo por aí, Fátima, eu vejo
essa linha, né? O que eu posso ter de exemplo são esses projetos de extensão de educação ambiental que eu desenvolvo. Na verdade, esses projetos de extensão, eles começaram na graduação. Então, dentro da disciplina de educação ambiental, que eu ministro na graduação, a gente faz projetos. Então, os alunos elaboram projetos e executam projetos, ou seja, a gente vai no Campo Santo Amaro, então a gente vai ali na comunidade, a gente tem projetos nas escolas, na creche, na comunidade ali do entorno. Então, assim, esses projetos, eles começaram na disciplina, eles ganharam, né, uma dimensão tão grande que eles foram acoplados a um projeto de extensão, e aí isso gerou um livro, né, inclusive editado pela Edup, um e-book. A gente já está no segundo, que vai sair agora, né, no final do ano, e, enfim, eu já estou aqui bolando outros produtos aí agora nesse momento de ensino remoto, que a gente já está criando também coisas nesse sentido de vídeo, de áudios, enfim, de outras mídias, e isso está sendo usado, por exemplo, como material didático, né? Então, assim, os produtos, o que a gente produz, né, de pesquisa, de extensão, é revertido para material didático. Então, por que não fazer isso na pós também, né? Então, acho que isso a gente pode começar a colocar como meta do nosso programa também esse tipo de produção. Eu acho excelente. Maravilha, Mariana, obrigada. Mais alguém quer argumentar? Professor, eu gostaria também de contribuir. Só complementando um pouquinho. Pode falar, Felipe, pode falar. Licença, professor, porque daqui a 20 minutos eu vou ter que apresentar um seminário em uma cadeira, então deixa eu aproveitar para contribuir um pouco. E, provavelmente no final a Poliana que vai estar representando os pós-graduandos. Eu vejo muita importância também dessa questão de a pós-graduação retroalimentando a graduação, no sentido, e isso eu particularmente, assim, parabenizo bastante a FECAP em relação à necessidade prática que ela coloca como pré-requisito nas suas, até para ingresso no seu curso. Tanto do MBA, eu sempre senti muito esse viés prático, e ainda mais, tanto é que no processo seletivo é algo que, se o seu projeto não realmente tiver uma característica prática, uma demanda, não for atender uma demanda prática da sociedade, eu acho quase que impossível que ele passe, porque todos realmente têm essa característica em comum, e isso é uma coisa que eu particularmente sempre, em algumas cadeiras específicas do curso da graduação, via muito distante, né, de isso aqui eu não vejo sentido estudar, porque não vai ter nada, eu não vejo isso sendo aplicado no mundo, mas especificamente no que o mestrado propõe, eu vejo muito, não necessariamente que o meu projeto ele realmente vai virar um produto didático, mas vai voltar. Mas eu acredito que as pessoas que tiverem ciência dele, inclusive as pessoas que forem entrevistadas e tiverem contato de o que está acontecendo, certamente vão ser acrescentadas como exemplos de sala de aula, como possível possibilidade de estudo na graduação. Eu acho que eu vejo muito de forma prática, e nesse caso não na pós-graduação, mas na FECAP, essa importância, esse link de o viés prático em ser possibilidade de tema de estudo, e estar realmente ajudando a academia, tipo, como case prático de resolução de estudo. Ótimo, Felipe, obrigada. Ademir, né? Sim, sim. Então, só complementando aqui, assim, primeiro trazendo um pouco o que os meninos falaram, que eu estava aqui também refletindo um pouco, achei muito engraçado e realmente tentando lembrar qual foi o momento que eu parei assim, não, vou planejar a minha carreira. Mas é difícil ter esse momento, né? Você passa no vestibular, aí tá ali com a cabeça raspada, começa a assistir um monte de aula e vai, aí descobre que teu curso, todo curso, né, de graduação vai ter várias possibilidades para você atuar, e você fica, poxa, qual é que eu quero? Lá em administração ficava, não, acho que eu quero finanças, não, finanças é muito complicado, vou para marketing, não, vou para RH,
E é fazendo o curso, 4, 5 anos, depende de onde for, depende do curso, e você ali pensando, pensando, pensando e correndo, e aí talvez seja o que a Mariana comentou, que é assim, você ir experienciando. Ah, vou fazer parte aqui do DA, como a Michela colocou. Ah, não, vou para a empresa júnior, vou estagiar, vou fazer alguma coisa, para você ir sentindo e você talvez ir se descobrindo. É algo de complicado, mas a gente precisa realmente ter essa integração. E hoje, assim, eu enxergo que ela pode também estar nos pequenos detalhes, sabe? Acho que numa aula que você está dando na graduação, que você traz os exemplos de pesquisas que foram feitas pelo pessoal daqui, já começa a quebrar um pouquinho olha, aquele cara ali é intocável, etc. Ou então a gente tem que estudar alguma coisa de exemplo dos Estados Unidos, da Europa. A gente tem coisa que está sendo feita em Pernambuco por aluno nosso, da nossa universidade. Então, nesses pequenos detalhes, eu acho que é uma coisa legal da gente trazer. Claro que tem os produtos maiores, que são importantíssimos, mas a gente pode também trazer no dia a dia, trazer um aluno para poder conversar e dizer, ó, não, nesse dia não precisa vir de camisa de botão, 2 ternos, não, para não assustar a galera. Vem conversar com tranquilidade, dizer o que você está fazendo, mostrar possibilidades aí de algo real para, quem sabe, o pessoal ali começar a se tocar, talvez enxergar uma possibilidade, sim ou não, ou talvez não. Eu quero ir trabalhar ali numa empresa, eu quero passar um tempo fazer um concurso, e aí mais para frente, quando eu tiver um pouco mais amadurecido, seja o momento de eu voltar e vir fazer uma pós-graduação. E eu queria só aproveitar a oportunidade para dar uma puxada aqui no Luiz, que é aluno lá de logística lá de Palmares, e ele, assim, ele é esse aluno que participa de tudo. Ele faz estágio, está em DA, vai para evento, é monitor, é não sei o quê. Aí, se ele quisesse falar aqui um pouquinho, Luiz, se quiser falar aí da tua experiência, do que é que tu enxerga aí da pós-graduação também. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Luiz, sou aluno do 5º período de Logística do campus Mata Sul. E assim logo que eu entrei no curso, era meio assim, vou fazer aquilo e eu costumo até falar que não foi eu que escolhi o curso, foi o curso que me escolheu. Que acabou que o curso me acolheu, desta forma. E com o andar do tempo, eu fui percebendo qual era a importância da universidade, que é interferir na sociedade, de forma direta. Levar o conhecimento científico, técnico, para ser imposto na sociedade, que a gente consiga modificar algo na sociedade, da onde a gente está, nosso âmbito, no caso. E com o andar do tempo, eu fui, assim, ainda estou terminando, mas eu fui gostando muito, fui tendo uma admiração bastante, a partir dos projetos de extensão, com a parte ambiental, que no caso é a parte da reversão do ciclo do produto, que eu acho muito interessante, que no caso seria uma pós-graduação em questão ambiental e logística reversa, que seria nesse foco, renovação do ciclo do produto, porque pouca gente sabe o quão é importante a renovação desse ciclo para o nosso meio ambiente. E, tipo, eu tô terminando, mas já focando nisso. Já focando que quando eu acabar minha graduação, já pretendo partir para outra área, mas seguindo na área da logística, mas na parte da logística reversa. É isso. Seja bem-vindo ao GDLS, Luiz. Aí... Você tem todo o perfil. Maravilha. Para você ter noção, eu acredito que é muito mais importante exatamente essa vontade de mudar o mundo, de se identificar e querer verdadeiramente pesquisar para fazer a diferença, do que muitas vezes essas regras que por menores possam botar um pouquinho de medo. Eu digo por mim, porque na graduação mesmo, uma das últimas cadeiras foi exatamente essa questão de metodologia, né? Para colocar nas normas da ABNT, para fazer citação, e tudo parece um bicho de 7 cabeças, assim. Uma coisa que, sem sentido. Para você ter noção, ainda, como eu passei muito tempo longe do meio acadêmico, entre, acho que uns 4 anos, ao fim do meu
da minha graduação até entrar no MBA, quando eu fui fazer o TCC do MBA da FECAP, uma das coisas que minha orientadora falou foi: coloca, Felipe, você, quando fizer as referências, tem que colocar em ordem alfabética. E eu não coloquei somente em ordem alfabética os autores que estavam, mas se tinha um artigo, por exemplo, chamado Bruno, Andréa e Carlos, eu também peguei esses autores e coloquei eles em ordem alfabética, coisa que não pode de jeito nenhum, porque dentro de um artigo, o primeiro nome é sempre o mais importante. Só que, na minha experiência, assim, e isso foi, eu não estou brincando, no começo desse ano, no final do ano passado, para você, assim, como, às vezes, a regra em si, essa questão de colocar em formato de ABNT, recuo, e, enfim, todo esse primor científico que, infelizmente, é necessário para dar credibilidade à pesquisa científica, realmente tem que ter, esse é o detalhe. Assim, eu acho que a vontade de querer fazer a diferença, e principalmente se você realmente se identifica com algo, logística reversa mesmo, eu acho uma coisa interessantíssima. Eu acho uma coisa até que nem o debate começou agora, mas eu lembro, sei lá, quando eu tinha, 18 anos, há 10 anos atrás, quando eu ia comprar uma Sapopara, que é uma cachaça antiga, se eu entregasse o vidro anterior, eu comprava ela mais barato. Então, é uma coisa que, se você realmente se identifica, não tenha medo desses trâmites burocráticos que às vezes podem assustar. Eu digo assim, isso é detalhe para quem realmente quer acrescentar. Eu acho que isso é pequeno se você realmente tiver esse interesse de fazer a diferença na pós-graduação. Maravilha. Aí o Fernando Henrique disse assim: sou graduando do curso de bacharel em administração da Mata Sul. Estou no primeiro período da graduação, iniciei minha iniciação científica no início da pandemia. E mesmo com todas as dificuldades na minha pesquisa em campo, por conta da pandemia, não me vejo mais fora dessa área. Que maravilha! Parabéns, Fernando. E aí a Michela diz aqui: eu participo de muitos eventos da UPE, boa parte deles voltados para o movimento de luta estudantil, da FICAP. Só falta me engajar com a empresa Júnior e participar de projetos de extensão, mas acho muito importante apresentar essas atividades aos alunos desde o início do curso. E aí eu queria responder essa questão, esse último item, essa última questão que diz assim, a segunda questão que eu fiz, né? Se tem exemplos desses produtos. Essa dissertação que o professor Ademir referiu no início, né, foi a primeira aluna do programa GDLS, foi minha orientanda que defendeu. E essa aluna, essa ex-aluna, Bárbara Vita, ela estudou educação para o trânsito numa perspectiva de sustentabilidade. A Bárbara é psicóloga, trabalha no Detran, e ela fez a dissertação nessa perspectiva. E a Bárbara, eu e ela, a gente realizou na FICAP, a gente criou na FICAP um núcleo de educação para o trânsito. Era o NIUT, salvo engano, né? A Bárbara, inclusive, ganhou um presente, ganhou um prêmio nacional com esse projeto, né? E é um exemplo no GDLS de aplicação da pesquisa, não é? E eu tenho outras aplicações, eu trabalho em 2 programas de mestrado, o GDLS de Educação da Mata Norte, e sempre no final ou durante a pesquisa se gera um produto. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar é de uma brinquedoteca que nós criamos na Mata Norte, a partir de uma dissertação também de uma mestranda, e essa brinquedoteca tem sido muito utilizada. E, por último, eu questiono: que metodologias de pesquisa tem utilizado para desenvolver as pesquisas junto aos estudantes da pós-graduação? Considera essas metodologias importantes também para a pesquisa na graduação? Como intercambiar esses saberes, não é? Eu já vou respondendo que eu penso que é por meio da pesquisa, não é? Eu penso que a pesquisa, ela mobiliza diversos saberes, ela mobiliza diversas metodologias. E a metodologia que eu, pelo menos, tenho utilizado é a metodologia da pesquisa-ação, não é da pesquisa aplicada, né? Aquela pesquisa que você realiza a investigação e você aplica, e você intervém
naquela realidade, seja ela uma realidade problemática ou não. Porque o problema de pesquisa, ele não tem que ser necessariamente um problema ruim. Ele pode ser algo que está dando certo, que eu quero aprofundar, que eu quero estudar mais, e eu quero divulgar, e eu quero disseminar. Então, essa é a última questão dessa roda de diálogo que eu faço no âmbito dessa questão da formação continuada. Se alguém desejar comentar, fique à vontade. Eu acho que da FECAP, um exemplo de projeto que está envolvido com a comunidade é a Modoteca, que envolve mulheres populares da comunidade na produção de materiais voltados para a moda, né? Roupas, artigos. Eu acho muito importante isso, de pegar um projeto de extensão na faculdade e envolver uma comunidade, ou pessoas de fora da universidade, né? A Modoteca também, eu penso que nasceu de um trabalho de uma ex-mestranda, a Isabelle. Não sei se eu estou enganada, não é? Isso. Pronto, acho que é a Isabelle, não é? E ela criou isso junto com o orientador dela, né, na FICAP. E até agora está dando muito certo, né? Então, mais alguém? Se não há mais, eu passo para a Ademir seguir mediando a mesa. Perfeito, Fátima. Eu acho que essas perguntas que tu colocou ajudaram muito a gente a montar esse painel, né? E eu acho que a gente, assim, poderia fazer só alguns comentários aí finais, acho que principalmente do Felipe aí, da Poliana, se o Felipe já não teve na hora de apresentar, do que seria interessante se estivesse lá vocês aí, o Felipe e a Poliana da graduação, sentados aqui assistindo isso e pensando, esse negócio aí de mestrado, o que é que vocês diriam para eles hoje? Olha, eu sei que não é nada gentil você pedir a palavra e não oferecer ao colega, mas como daqui a 10 minutos meu seminário apresenta, deixa eu começar, por gentileza. Sim, com certeza. Por isso eu já fiquei aqui esperando. Então, eu diria que se você nunca pensou, porque é como a professora Mariana, como aqui foi muito bem tratado, às vezes a gente se encontra quando a gente tem aquele start de pensar onde está, a gente, na verdade, já está em um caminho específico. Quando a gente, muitas vezes, se pergunta o que eu quero ser, para onde eu vou, na verdade, a gente já está em um curso, já está seguindo um caminho. E se você, como eu, nunca pensou em seguir uma pós-graduação, tente, sem preconceitos, conversar o que realmente é uma pós-graduação, o que realmente é um mestrado, em que ele pode acrescentar, porque talvez você tenha uma visão diferente e isso possa ser o seu objetivo, o seu rumo, a sua meta desde a graduação. Eu não tinha essa perspectiva. Na graduação, eu sempre tive... Se você me perguntasse na graduação se um dia eu iria fazer um mestrado, eu diria que é certeza absoluta que não. Eu sempre fui um cara que gostei muito de dinheiro. E naquela época, em 2013, como tinha oportunidade sempre tive a oportunidade de trabalho e ganhar alguma coisa no final do mês, então eu via muito o mestrado como aquele cara que estava correndo atrás de uma bolsa porque não conseguiu se encaixar em algum dinheiro agora e depois ia ter que seguir a área acadêmica. E hoje eu distorço, assim, eu agradeço muito a vida por ter me colocado, por ter me dado a oportunidade de não ter seguido esse caminho contra a minha visão, e hoje eu vejo, na verdade, como engrandece não só a mim como pessoa, mas como eu verdadeiramente acho que eu posso contribuir muito mais para com a sociedade mesmo, assim. Não, infelizmente, tem muito essa questão de vaidade, de, eu sou mestrando, então, quando acabar eu vou ser chamado de mestre, e, tipo, não me chame mais de senhor, e sim de mestre, mas, na verdade, isso é uma grande bobagem, porque se você considerar que
a obrigação, a responsabilidade de alguém que tem essa oportunidade, porque é fato, é acessível para todos. Eu digo isso pela minha turma, pela clara diferença de locais que os mestrandos hoje dessa turma, e locais que eu digo em todos os sentidos, de classes sociais, e de formação, e de cultura mesmo, enfim, é claro essa diversidade, e como ela é construtiva. Eu acredito piamente que o mestrado, a pós-graduação, não só lhe engrandece como pessoa, mas verdadeiramente lhe dá uma possibilidade de você crescer na sua vida individual, mas também de verdadeiramente contribuir para com o todo, que é uma coisa particularmente que eu sempre me cobrei muito, assim, de isso que eu estou fazendo, o que é que eu estou fazendo no mundo? A minha existência está fazendo alguma diferença na sociedade, assim? Eu existir faz alguma diferença, e o mestrado ajuda, se você verdadeiramente quiser, ajuda realmente a suprir um pouquinho dessa necessidade de, sim, eu estou buscando construir algo que vai fazer a diferença. Então, é isso. E não se assustem com a burocracia, com regras, e a BNT tem que ter 1000 laudas. Enfim, eu garanto que isso aí, para quem verdadeiramente tem intenção de fazer a diferença, isso é o pormenor. É necessário, realmente, é bem mais puxado. O volume é muito maior, mas se você tem a intenção, eu particularmente não tenho a mínima dúvida que você é capaz. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui presente, mas realmente peço licença para me retirar, porque eu estou indo entrar na apresentação do seminário, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado, professora Fátima, professora Mariana, professor Ademir, colega Poliana e demais presentes. Valeu. Obrigada, Felipe. Bom seminário aí. Tchau, tchau. Obrigada, Felipe. Complementando, né, o que o Felipe falou, eu acredito que para você decidir fazer uma pós-graduação, você precisa inicialmente entender justamente como ele falou, o que é que você quer da sua carreira. E aí, você entendendo o que você quer da sua carreira, você vai compreender para que a vertente, né, para que área do seu curso você vai querer trilhar. Outra coisa que você precisa fazer é entender que uma pós-graduação é diferente de uma graduação. Principalmente mestrado. MBA até tem algumas similaridades, eu também fiz, com a graduação. Mas no mestrado, todo curso, na verdade, que você faz, quem define se o curso vai ser um diferencial para você ou não, é você e o que você se dedica para aquela atividade específica. Mas no caso de graduação, você tem cadeiras para cumprir, você faz aquelas cadeiras e passa para a próxima. Então, querendo ou não, são uma série de atividades que você precisa cumprir e está feito. Mas no mestrado, não. O principal do mestrado e do doutorado não são as cadeiras que você vai cursar, mas sim o seu projeto. E quem vai definir se o seu projeto vai ser de qualidade, que vai trazer impacto para a sociedade, que vai poder ser aplicado, que vai agregar para você, é não mais você mesmo que vai produzir esse projeto. Então, realmente, se você entra no mestrado apenas para o título, você pode sair sem ele ter agregado muito você. Mas, se você se dedicar e realmente buscar se aperfeiçoar através dele, então os frutos vão ser muito positivos. E o terceiro ponto é para pessoas que acreditam que o mestrado ele é focado apenas, acredito que o pessoal da área de humanas, enfim, economia, contábeis, administração, pensam muito isso, que um mestrado, um doutorado é focado apenas para a área acadêmica. Então, hoje a gente tem a mestrado profissional, doutorado profissional, inclusive o GDLS é profissional, e eles são pós-graduações mais aplicadas. Então, eles são mais voltados para o mercado. Por quê? Porque eles vão produzir uma pesquisa ou então um produto voltado para o mercado. A professora Fátima até perguntou, né, projetos, enfim, que eram viáveis para a sociedade, e o meu, por exemplo, ele agregaria tanto a economia, né, ao mercado, porque ele vai contribuir para a produção de uma solução de inteligência artificial para escritórios de advocacia, como também ele pode contribuir para o mundo acadêmico, para o mundo da graduação, porque ele vai ter uma análise do que um profissional do direito precisa ter habilidades. Então, isso pode ser incorporado dentro da grade curricular de uma graduação, enfim, de um curso. Mas
voltando para a frase, não é exclusivamente para o acadêmico que se faz um mestrado ou um doutorado. Você faz para se aperfeiçoar como profissional, como pessoa, enfim. E você pode utilizar, você deve, na verdade, utilizar o que você aprendeu e o que você desenvolveu no seu futuro profissional. Então, eu tenho atualmente contato com grandes executivos que fizeram mestrado e olharam para mim e disseram, a donos de empresa, a investidores anjo, que são sócios de diversas empresas do mundo da tecnologia, disseram para mim, Poliana, foque no seu mestrado, porque ele vai ser um grande diferencial para a sua vida profissional. Então, entrar no mestrado não quer dizer, estou migrando exclusivamente para o mundo acadêmico, mas quer dizer uma ponte muito interessante entre o acadêmico, conhecimento embasado e o mercado. É isso. Eu acho que um comentário que é interessante, que a Poliana falou, assim, duas coisas. A primeira é que, de fato, um mestrado ele é bem diferente do que é uma graduação, em termos de ritmo, de formato. Eu lembro quando eu entrei no mestrado, e aí eu sou bem Felipe, assim, eu nunca pensei em fazer um mestrado, acabei indo para um mestrado, que no primeiro dia de aula, uma semana antes, a professora tinha mandado 2 artigos para a gente. E eu fiquei sem entender, a gente, não começou, por que eu recebi 2 artigos? E aí não, tinha que ler os 2 artigos para poder fazer uma resenha, e não tinha chegado no primeiro dia de aula. Para mim, na graduação, isso nunca tinha acontecido. Eu ficava... Aí fui conversar com o pessoal, é isso mesmo, a gente tem que ler os 2 artigos antes da primeira aula. E aí eu confesso que para mim o primeiro semestre foi um tranco, assim, pesado para poder dar conta da carga de leitura, de atividade, etc. Porque, realmente, assim, a ideia das disciplinas, você tem um ano só de disciplinas, é que você consiga absorver ali, ter um nivelamento, para que no segundo ano tu se dedique à tua pesquisa, mas que tu tenha ali uma base bem sólida de redação científica, de didática, da parte de inovação, da parte de DLS, e que você possa, com essa base bem construída, fazer o seu projeto por cima dela. Então, de fato, é diferente e precisa ter essa noção que exige uma dedicação. Não, sendo acadêmico, sendo profissional, vai exigir certa dedicação nesse sentido que provavelmente bem mais do que na graduação. E a outra coisa, e eu juro que não é merchan, é que eu acho que a categoria de mestrado profissional, ela é bem interessante. Eu fiz acadêmico, eu acho que provavelmente a Mariana e a Fátima também vieram do programas acadêmicos, que era o comum, quase todos são hoje, e alguns anos atrás que começaram os profissionais e estão tomando espaço. Mas, assim, na prática ele é um mestrado, como qualquer outro, para todos os efeitos legais que algo lhe exija ter o mestrado, ele atende. A diferença dele é que ele tem um foco bem prático, um foco bem para o extramuros. É como se fosse um mestrado abraçando a parte de extensão da universidade, né? E aí, para quem gosta dessa pegada mais de mercado, pegada mais prática, ele é legal, mas sem deixar de lhe habilitar caso você queira dar aula, caso você queira estar numa faculdade. Então, assim, acaba uma estratégia interessante para quem é desse perfil, né? Mas aí eu passo aí para Mariana, Fátima, se querem comentar alguma coisa, ou se alguém que está assistindo a gente quiser perguntar, essa é a hora, fiquem à vontade. Eu só queria dizer, não é, que os programas profissionais, eles conseguem fazer algo que... Eu sou da área de educação, não é? Eu sou formada em pedagogia e letras, e na área de educação a gente chama de praxis educativa, que é a teoria e a prática, que é a ação, reflexão, que o Paulo Freire coloca, não é? Então, os programas profissionais, eles conseguem dar conta disso, naturalmente, pela própria natureza dos programas, não é? E também queria dizer que, na graduação, a gente se profissionaliza, na pós-graduação, a gente se aperfeiçoa. E se a gente está num programa profissional, e eu sou uma defensora ferrenha dos programas profissionais, sou extremamente apaixonada pelos programas profissionais, porque a gente vê os resultados, né? A gente vê os produtos, assim, palpavelmente, não é? Então, nos programas profissionais, a gente consegue aperfeiçoar-se
e ajudar pessoas, não é? Ajudar pessoas também a prosseguirem, ajudar comunidades, ajudar locais, não é? E então, eu digo, sem medo de errar, que os programas profissionais, eles são programas da praxis, da teoria e da ação. E com essas palavras eu encerro a minha participação. Obrigada. Bom, eu agradeço a todos que estiveram com a gente aqui até agora, né? Adorei esse bate-papo, adorei ter esse ponto de vista também de vocês, Poliana e Felipe, que já saiu, né? É muito bom para a gente, né, enquanto professor, ter esse retorno também dos alunos, saber o que vocês esperam, né? Eu acho que essa conversa é muito importante, essa troca é muito importante, né? E nesse momento que a gente está distante fisicamente, né, que o nosso contato é só através das aulas online, é muito importante que a gente tenha esse retorno, né, de saber como é que vocês estão vivendo esse momento de estudo, né? É importante a gente lembrar também que para a gente é uma grande novidade essa história no remoto, né? De paraquedas, né? Vocês e nós também, né? Eles foram todos adaptados a essa situação. Então, é importante a gente lembrar, agora que a gente está falando dos produtos, a gente está pensando também em produtos remotos, em metodologias remotas, né? A gente não sabe até quando a gente vai estar nessa situação de distanciamento, mas isso tudo mudou um pouco o caráter da nossa pesquisa, mudou o caráter da nossa produção, né? Porque a gente está pensando agora tudo de uma forma à distância. Então, tanto as aulas, né, que a gente está trocando, que a gente está seguindo, quanto os projetos, isso tudo é muito importante que a gente esteja sempre trocando, sempre dialogando, né? Nós, docentes, a gente também está sempre conversando e trocando e perguntando, e é legal que vocês também tragam, né, essas dúvidas para a gente, ou tragam sugestões também para a gente melhorar, né, o nosso processo de ensino-aprendizagem, de pesquisa. Então, eu acho muito legal que a gente tenha esse canal, né, de comunicação, não só nesse momento da semana universitária, que eu achei a ideia do Anemir maravilhosa, assim, da gente realmente abrir esse espaço para essa formação continuada, mas a gente continuar nesse diálogo, nessa complementação. Então, eu fico muito feliz de ter participado dessa conversa e também estou à disposição para a gente continuar nesse bate-papo em qualquer outro momento. Obrigada. Obrigada, Ademir, pelo convite, obrigada a todos por estar aqui conosco. Também agradeço bastante o convite, foi ótima essa oportunidade e essa experiência, né, de trocar com vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada também, Obrigado. Gente. Perfeito. Obrigado, Fátima. Obrigado, Mariana. Obrigado, Poliana. E obrigado também, Felipe, né, que já saiu, mas está aqui gravado para registrar o agradecimento. E foi muito legal, assim, tá, muita gente aqui não falou, mas comentou aqui no chat, né, a Michela, o Fernando, o Luiz, e eu acho que a ideia da gente é trazer um pouquinho disso, né, eu acho que desmistificar um pouquinho, saber, ó, tem aquele mestrado ali, fica em outro prédio, mas é tudo junto, a gente pode talvez começar a fazer alguma coisa, vocês podem começar a conhecer um pouco mais, ninguém quer que a gente fique ali fechado na nossa redoma, né? Pelo contrário, a gente quer cada vez mais estar envolvido. A gente já é um programa que está, o quê? Em 1, 2, 3, 4, 5 campos diferentes, mesmo sendo só 12 professores, a gente já está em 5 campos diferentes, em vários cursos, várias áreas de conhecimento. Então, a gente também tem essa intenção de estar dentro da graduação, poder interagir bem.
A gente está aí de portas abertas para vocês. Tenho certeza aí que Fátima, Mariana e os outros colegas que fazem parte lá do GDS vão adorar poder conversar, poder interagir com vocês. Forte abraço a todos. Vamos tentar tirar uma selfie, entre aspas, né? Todo mundo liga a câmera, quem puder. Isso. A selfie ou print, né? Quem puder ligar a câmera. Isso. A gente faz Deixa eu botar a tela cheia aqui. E a gente faz um printzinho aqui. Mais alguém liguei? Tem mais gente chegando. Oi, Michela. Fernanda. Rafael. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Calma, tem que pentear o cabelo, espera um pouquinho. É verdade, é verdade. Esconder a xícara do café. Né? Ih, Fernando saiu. Acho que caiu. Eu fiz um monte aqui, depois a gente compartilha. Legal. Coloca no grupo, Ademir. Sim. Então, vamos lá. Fátima, você não está aparecendo muito. Você consegue chegar um pouquinho, virar um pouquinho sua câmera? Eu? É. Agora. Ficou melhor agora. Pronto. 3, 2, 1. Vou botar algum aplicativo, exemplo, ele vai fazer um cliquezinho, mas foi. Gente, boa noite e até uma próxima. Obrigada por essa oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente.